seja muito bem-vindo a Bellinzone TV. Eu sou o Filipão, sou consultor técnico em tintas e você está assistindo ao meu quadro Por Dentro da Lata. Bom, como eu sempre falo nos treinamentos, eu gosto de falar muito sobre o projeto da TV Bellinzone. É um projeto muito inovador, muito diferenciado. Gosto bastante desse projeto porque é um projeto que traz a informação sem marketing, sem merchan, nada disso. Nós estamos falando da informação nua e crua a respeito de vários conteúdos, de vários temas, de vários produtos, de várias superfícies, enfim. Na TV Bellinzone você encontra uma quantidade de informações muito diferenciadas, muito variadas e diversificadas. E na parte de pintura, todas as quintas-feiras, nós temos aqui na TV Bellinzone conteúdos novos, treinamentos comigo e no meu quadro Por Dentro da Lata, com o Val e com outros embaixadores da TV Bellinzone. Bem, a gente vai agora dar continuidade no módulo 2, né? Agora é o módulo 2 do treinamento vernizes e esmaltes em madeira. Se você não assistiu o módulo 1, eu sugiro que você pare por aqui, volte lá e entre no módulo 1 para você assistir essa introdução que eu fiz a respeito desse material, que é uma introdução bem legal. A gente vai dar continuidade nessa introdução aqui no módulo 2 também, para conhecer um pouco madeira, né? A madeira, suas particularidades, né? De todos os substratos, a madeira é o substrato que eu mais gosto, que eu mais admiro, porque por causa da sua nobreza, por causa da sua diversidade, por causa das suas características, né? Não é um substrato, às vezes, tão simples de você domar, de você especificar pintura para ele, né? Ou envernizamento para ele. Bem, então vamos dar continuidade aqui no módulo 2, vamos dar essas informações a respeito desses sistemas, né? Falar desses sistemas de envernizamento. O que é melhor, né? Verniz ou esmalte em madeira? Vamos entender cada um deles e vamos entender para que serve cada produto. No slide anterior, quer dizer, no treinamento anterior, eu falei sobre as propriedades físicas da madeira. E eu vou dar continuidade agora falando a respeito das propriedades mecânicas da madeira. Vamos entender um pouco melhor. Compressão é uma resistência a encurtar o seu comprimento. Então, vamos supor, se você tem uma tábua ou você tem uma viga, né? Essa viga, ela é cortada ou ela é processada com os feios, né, as suas fibras, na posição longitudinal. Fica muito difícil de você comprimir ou encurtar o seu comprimento. Justamente por quê? Porque os veios, as fibras dessa madeira, elas estão dispostas de forma longitudinal, quer dizer, no sentido que você quer encurtar. E aí fica muito difícil você fazer isso. Por isso que esses caibros ou essas vigas de madeira, elas têm uma resistência, elas têm uma capacidade de resistir a peso muito grande, né? Uma casa, que nem eu mostrei para quem viu lá, se você assistiu o módulo 1, você viu ali as casas de madeira, as estruturas, né, feitas com vigas de madeira. Essas vigas têm uma resistência de suporte a peso extremamente grande, sem elas se alterarem, sem elas se moverem em grande quantidade, tá? Então essa é uma propriedade mecânica muito importante das madeiras, que é a compressão, a resistência a encurtar o seu comprimento. Tração, resistência a estender o seu comprimento, também é a mesma coisa, né? Como os veios, as fibras estão colocadas longitudinalmente, eu vou fazer uma analogia aqui. É como se fosse um cabo de aço, né? O cabo de aço, você vê que são vários cabos, né? São pequeninos fios de aço entrelaçados que tem a função não de ser comprimido, mas de ser tracionado. A resistência do cabo de aço é feito na tração. No caso da madeira, são os dois, tanto a compressão quanto a tração. Quer dizer, quanto mais fios de aço e mais espessos forem esses fios de aço eu tiver num cabo de aço, maior será a resistência à tração desse cabo de aço. A mesma coisa acontece com a madeira. Quanto mais grossa, quanto mais espessa for o cabo, for a viga, maior a resistência não só à tração, mas também à compressão eu vou ter. Então vamos entender que a madeira, ela consegue trabalhar, ela consegue trazer uma resistência em ambos os sentidos, de compressão e de tração. Olha que legal.
né? Isso é uma característica desse substrato tão maravilhoso, tão bacana que é a madeira. Além de que, lá a gente viu na parte de flexibilização, né, da madeira, que ela pode não só, além de resistir à compressão e resistir à tração, ela tem aí um poder de flexibilidade muito grande. Isso faz com que você tenha proteções, você tenha resistências variadas e em sentidos variados nessa superfície de madeira, né? Flexão, resistência a forças ao longo do seu comprimento. Exatamente, né? Quando você vê aí uma ponte de madeira, por exemplo, ela consegue se flexibilizar, suportar o peso, né? Ter essa flexibilização e resistir a um peso muito grande. Porque quando você entra com a flexão da madeira, quando a madeira ela é flexionada, ela também entra junto com ela a resistência à tração. Junto com a flexão, por que ela tem esse poder de flexão? Porque ela é maleável. As fibras da madeira elas não são rígidas. Muita gente acha que tem uma rigidez absurda. Claro, algumas mais, algumas menos, né? Mas normalmente, desde que essas fibras sejam expostas a uma flexão e a uma tração lenta, né, não tão rápida, essa resistência ela é extremamente grande. Por isso que você tem essa resistência a forças, né, forças de flexibilização ao longo de todo o seu comprimento. Quer dizer, você anda você vê aí dar um exemplo aqui, um andaime, por exemplo, antigamente. Hoje os andaimes, as tábuas não são mais tábuas, são feitos de metal, né? Os passadiços dos andaimes são feitos de metal. Mas ainda você vê alguns aí onde usa madeira, né? Aquela famosa tábua. Você vê o operário andando sobre essa madeira, ela flexibilizando ali, ela dobrando, sem que ela quebre. Ela tem essa característica que é muito importante na madeira, principalmente quando a gente fala de estrutura, né? Todas essas características, compressão, tração, flexão, quando a gente fala dessas características, são características extremamente importantes quando você vai construir uma casa de madeira, quando você vai construir um telhado, por exemplo, né? Não estou falando nem somente em parede, mas a estrutura do telhado de madeira, ela trabalha muito com essas leis aqui, com essa compressão, tração e flexão. Quantos telhados você deve ter visto aí, que você olha o telhado, a madeira está toda envergada ali, está perfeito, está em ordem. Ela flexibilizou até o limite dela sem que houvesse um risco de quebra ou sem que houvesse um risco de ruptura dessas fibras, né? Essa é uma das grandes características desse grande substrato. Dureza, resistência oferecida pela madeira a forças de penetração. Quantas vezes, né? Eu, por exemplo, já tentei bater prego em madeiras de lei aí que você não consegue, ele entorta, né? Você, logicamente, de novo, guardando as devidas proporções, você tem madeiras e madeiras, né? Você tem uma madeira de pinos, por exemplo, é extremamente fácil você bater um prego. Você tem uma madeira de jacarandá, por exemplo, já não é tão simples de você bater um prego ali. Ela tem uma resistência à penetração extremamente grande. Agora, o que a gente tem que entender quanto mais a resistência a essa penetração, quer dizer que mais duras são essas fibras da madeira. Ela vai resistir mais ao peso, mas ela tem uma flexão, uma flexibilização menor do que um pinus. Então vamos fazer a comparação dessas duas madeiras que eu falei, do pinus, né, do pinho aí, o pinus e o jacarandá. O pinus tem uma resistência à flexão bem pequena, quer dizer, você consegue dobrar ela, você consegue fazer estruturas e consegue dobrar ela com muita facilidade, porque é uma madeira muito mais resinosa, é uma madeira que tem na sua composição uma resina natural muito maior do que o jacarandá, por exemplo. O jacarandá já é mais rígido, já é muito mais duro, você já não consegue flexibilizar ele com tanta facilidade, mas em contrapartida ele tem uma resistência à compressão e tração muito maior do que o pinus, por exemplo. Já não tem aí a flexão. Então, dependendo do tipo de estrutura, do tipo de construção que você quer fazer, você vai precisar de um pinus ou, dependendo, você vai precisar de uma madeira mais de lei, uma madeira mais dura. Tá? Principais agentes degradadores da madeira. Vamos ver aqui, ó. Mecânico, movimentação, empenamento, dilatação e contração. Muito bem, como eu disse,
as madeiras têm essa característica de flexão, de tração, de compressão e por aí vai. Só que é aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você não traz uma proteção para essa madeira, se você não traz um revestimento que minimize a parte de empenamento, de dilatação e contração dessa madeira, com o tempo ela vai se desestruturar. Para quem viu o módulo 1, eu postei uma porta lá, uma porta exposta ao tempo, de uma madeira de lei que está toda ressecada. Lógico, aquela madeira ela já não tem a resistência do que ela teria originalmente. Por isso que a exposição dela a movimentações constantes, quer dizer, flexibilizações constantes, logicamente você vai ter dentro da estrutura da madeira micro rupturas, micro fissuras que ao longo do tempo pode se tornar perigoso, pode se tornar algo a ser observado, algo a ser reparado, né? O empenamento da madeira em contato com a umidade, muita água nessa madeira, esse empenamento, essa mudança na estrutura física das fibras da madeira faz com que haja uma perda de resistência e uma perda de durabilidade dessa madeira, ok? Dilatação e contração com frio e calor ou presença de umidade. A umidade, além de empenar a madeira, ela causa uma dilatação e posterior contração dos veios da madeira com a evaporação dessa umidade. Isso aí constantemente numa madeira processada, numa madeira já utilizada na construção civil, isso não é legal. Quer dizer, ela está absorvendo e eliminando essa umidade, dilatando e contraindo. E isso com o tempo vai causar problemas na estrutura dessa madeira. Além disso, essa madeira vai estar exposta a agentes de micro-organismos, né? Com fungos, bactérias e cupins e por aí vai, né? Físico, né? Principais agentes degradadores da madeira no âmbito físico: fogo ou aumento de temperatura, condições climáticas, né? Logicamente a madeira ela pega fogo, a gente sabe muito bem disso, né? Então é muito importante saber que uma superfície de madeira exposta ao fogo é um risco de incêndio total, né? Você vai perder a casa inteira. A gente sabe que é um material congruente, ela queima com muita facilidade. O aumento da temperatura dessa madeira também muda completamente a sua estrutura, né? A exposição ao calor extremo dessa madeira, sem um revestimento, sem um verniz, sem uma pintura, vai fazer com que a degradação dessa madeira seja muito mais rápida. E as condições climáticas, que nem eu falei, né? Apesar dela ter uma resistência muito grande às intempéries, ela, com o tempo, ela também vai ter essas alterações que podem ser apenas estéticas, como manchas, ou alteração nos veios, ou alteração na sua estrutura, mudando o seu formato, ou até mesmo alterações estruturais. Por isso que a madeira, como eu falei, uma casa de madeira, uma estrutura de madeira, ela tem que ser mantida, tem que tomar bastante cuidado, principalmente se você tem uma fundação, se você tem alicerces ali e vigas sustentando uma casa inteira, né? Como eu falei aqui no Brasil, falei no módulo 1 isso, aqui no Brasil não é muito utilizada a construção de casas de madeira, mas quando você vê aí uma casa de madeira aqui no Brasil, você vê uma sapata de concreto, e em cima dessa sapata, né, dos baldrames, são assentadas, são colocadas as vigas e assim por diante. Lá nos Estados Unidos, no Canadá, você vê isso na maior parte das construções são feitas dessa forma. E lá, como eu disse também no módulo 1, a proteção das madeiras com relação a fungicidas, a cupinicidas, a materiais de ataque à madeira é muito maior. A madeira, quando é comprada lá, ela já vem com essa proteção para você ter uma durabilidade maior desse substrato, dessa superfície. Químico: ácidos, colas de contato, tintas ácidas ou alcalinas, contato com ferragens, né? Tudo isso em contato com a madeira faz com que haja também uma deteriorização, uma perda da sua estrutura natural, né?
Tintas ácidas, né, ou extremamente alcalinas. Hoje em dia você já não tem tanto esses materiais, esses produtos de acidez muito alta, de pH com ácido muito alto, ou tintas extremamente alcalinas, mas antigamente você tinha as tintas à base de chumbo e tudo mais, que faziam que houvesse um leve ataque a essa superfície, que o que acontecia normalmente era um descascamento dessa pintura, uma soltura dessa película por causa da agressividade que ela atingia a superfície de madeira, né? Contato com ferragens, quer dizer, você tem ali uma madeira que tem um parafuso, esse parafuso enferrujou, ele vai manchar completamente a tua superfície de madeira, ele vai aquela ferrugem vai ser absorvida, né? Aquela oxidação vai ser absorvida pela superfície de madeira e você vai ter uma mancha ali muito difícil, para não dizer impossível, de você eliminar nessa tua superfície de madeira. Então, o contato da ferragem, né, o tipo de ferragem que você usa em superfície de madeira tem que ser muito bem escolhida, né? Metais zincados ou metais com uma proteção de zinco ou de crômio, justamente para cromo, né? Ou justamente para você ter essa prevenção contra a oxidação e depois o manchamento e perda da tua madeira. Quando eu falo sobre esse tipo de problema, normalmente eu falo de madeiras envernizadas, né? De madeiras que estão expostas ao tempo aí e não tem a proteção de um verniz, ou não tem uma proteção de um produto que vá tirar ou vai minimizar esse processo. Então você tem ali uma porta, um portão que você quer invernizar, esse portão vai ficar exposto, é uma madeira de lei, uma madeira cara, precisa de uma ferragem, utiliza aço inoxidável, metal cromado para eliminar essa possibilidade de uma ferrugem e essa mancha, né, que vai deixar nessa tua madeira. Okay? Cuidado com a limpeza com ácido, né, ácido muriático em superfícies de madeira, porque ela vai manchar, ela vai descolorir essa madeira, ela vai acabar descolorindo essa madeira e trazendo muitas manchas. Degradação biológica, fungos, insetos, cupins, brocas, etc., moluscos e bactérias. Como eu falei, a madeira é um substrato vivo, é um substrato extraído da natureza. E esse substrato, ele é atrativo a vários tipos de animais, vários tipos de problemas que podem acontecer, como proliferação de fungos, é muito comum em superfície de madeira. Você vê essas madeiras pretas, né, apretejadas, principalmente na base, uma porta, ou seja lá o que for, uma tabeira de um telhado, que você vê que está empretejada, meio pretas, né? Isso aí é infestação de fungos, infestação de insetos, porque os insetos eles se depositam nessas frestas da madeira com muita facilidade. Tomar muito cuidado, né? Muitos problemas, por exemplo, quem tem animal em casa, por exemplo, e tem uma superfície de madeira, um taco de madeira no chão, por exemplo, tem que tomar muito cuidado com essas frestas desse taco de madeira, porque se tem uma pulguinha ali no seu bichinho, essa pulguinha entra nessa fresta, ela vai se proliferar, ela vai pôr ovos ali, e isso vai trazer um grande problema depois para você resolver esses problemas de pulgas, né, dentro dessa tua superfície de madeira. Cupins é muito comum, logicamente tem madeiras que são mais propícias ao cupim, que são as madeiras mais moles, as madeiras compensadas, aglomerados nem tanto, mas os compensados são muito consumidos por cupins, brocas, né, que usam mais as madeiras verdes para consumirem e por aí vai. Moluscos, bactérias é muito comum também ela se depositar no substrato de madeira, porque lá ela vai achar um alimento para ela. Todos esses bichinhos aqui, ó, que você está vendo, né, os fungos, os insetos, eles sempre vão achar alguma coisa onde se alimentam, onde eles podem se esconder, eles podem se proliferar, eles podem se alastrar dentro da superfície de madeira. Então cuidado com esses agentes biológicos que podem causar aí grandes problemas na tua superfície de madeira. O mais comum que a gente conhece, né, quando a gente fala de madeira, são os cupins e as brocas, né, que se alimentam literalmente da madeira. Tem umas que elas gostam mais, que está mais dentro do seu cardápio, vamos dizer assim, e outras menos. Mas é algo que a gente tem que manter ali sempre um controle,
porque a proliferação dos cupins, principalmente, é muito rápida, eles têm uma resistência muito grande, eles se mantêm vivos durante muito tempo e com muita facilidade, ok? Bem, exemplos de madeiras empregadas na construção civil. Vamos entender aqui algumas madeiras que são mais empregadas na construção civil. Nós temos aqui as madeiras chamadas de madeiras finas, que são empregadas em marcenaria. Exemplo, carvalho e cerejeira. Essas madeiras normalmente elas são usadas para fazer móveis, para fazer mesas, cadeiras, para fazer armários. São madeiras mais finas, de acabamentos mais finos. Eu não quero dizer que são madeiras mais finas de espessura, né? São madeiras com acabamentos mais finos, que são mais fáceis de serem trabalhadas justamente para móveis, portas também, mas quando você faz porta, aí você já entra com a parte de revestimento externo, já são folhas de carvalho, folhas de carvalho, folhas de cerejeira e assim por diante, tá? Quer dizer, são madeiras mais empregadas em marcenaria. Marcenaria, a gente fala de marcenaria, são móveis, portas, janelas e assim por diante. Normalmente móveis, né? Armários, cozinhas e essa coisa toda. Madeiras duras ou também chamadas de madeiras de lei. Usos em construção como suportes e vigas. Exemplo, jatobá, jacarandá, pau-ferro. Aqui a gente tem a foto de um jatobá, né? Aqui a foto de uma madeira do jatobá. O jatobá é uma madeira duríssima, extremamente dura. Depois de seca, depois de processada, é uma madeira que tem uma resistência à compressão, resistência à tração e resistência à flexibilização muito, muito grande. E é por isso que ela é utilizada em estruturas de telhados, estruturas de casas, paredes, vigas, né? Lajes. Eu vou falar de laje aqui, mas na verdade são divisões de andares, né? Que elas são feitas com as vigas de madeira. O jacarandá também, apesar do jacarandá ser uma madeira bem mais nobre, né? Bem mais rara. Eu tenho aqui em minha casa um móvel de jacarandá que eu herdei dos meus pais. Meu Deus do céu, aquilo pesa o mesmo que um ferro, né? Ela é muito pesada e muito dura. Você não consegue furar ali, a não ser que seja com uma furadeira, você não consegue bater um prego ali. Então são madeiras de resistência muito grande, né? E o pau-ferro também é uma delas, nem se fala. Muito duras. São madeiras usadas para isso, já não são usadas em marcenaria. Madeiras resinosas, usadas em construções temporárias. Exemplo, angico, cumaru, ipê. Normalmente, você tem ali uma utilização de madeira, às vezes, para você fazer uma estrutura para ser trabalhada nessa casa e depois ser desmontado e vai embora. E você leva essa estrutura embora. Então, muitos andaimes são feitos com esse tipo de madeira, são madeiras mais duras também, madeiras mais resistentes, madeiras mais duráveis, mas de usos mais, vamos dizer assim, transacionais dentro de uma construção, tá? Então essas madeiras ela têm um uso diferenciado, não que não possa ser utilizada também dentro da estrutura. Você pode fazer um deck, por exemplo, de cumaru, né? O cumaru, fazer um deck de piscina, fica muito bonito também, mas não é uma madeira tão utilizada. O ipê também não é uma madeira tão utilizada, ok? Madeiras brandas, né? São fáceis de trabalhar, mas pouco duráveis. Não são usadas em construção. Exemplo, cedro e pinho. Essas madeiras você usa para fazer móveis, para fazer alguns móveis, mas não tão nobres assim, não tão ricos, não tão caros, vamos dizer dessa forma. Móveis que você precisa ter um transporte mais rápido ou uma utilização mais diária, onde você tem uma durabilidade, uma resistência menor, né? São madeiras mais moles, né? São madeiras mais suaves, né? Cedro, pinho, que são muito comuns, né? Aqui você tem o pinho, é aquela madeira clara, essa aqui é a última, né? É uma madeira clara, normalmente muito resinosa, mas é uma madeira que não tem tanta resistência, tanta durabilidade. É uma madeira aí que, se precisar sofrer um impacto, alguma coisa, ela pode sofrer algum dano com muita facilidade. Então, logicamente, esses são alguns exemplos de madeiras que eu dei aqui e suas utilizações. Não quer dizer
que uma não pode usar na outra, depende muito no lugar da outra, não depende muito da utilização ou do tipo de utilização que você vai fazer dessa madeira, ok? Bem, terminamos o módulo 2, tá? Temos mais 2 módulos para frente. Fica ligado aí, acompanhe a programação da TV Bellinzone e acompanhe também o Por Dentro da Lata aqui comigo dentro da TV Bellinzone. A gente vai se falando, a gente vai trazer muito conhecimento para você. E curte aí, compartilha nosso treinamento, chama os amigos para se inscrever na TV Bellinzone, que aqui o conteúdo é cortesia da casa. Obrigado e até o módulo 3. Fica ligado que semana que vem vamos ter o módulo 3 do treinamento de vernizes e esmaltes em madeira. Tchau, tchau.